família de Pentecostes, já saudando a todos com a paz que excede todo entendimento. Falando para todos vocês que a alegria do Senhor é a tua força. Portanto, se a alegria do Senhor é você estar firme e forte, levanta, vaso. Levanta e anda com firmeza e esperança, de que a esperança ela produz tantas coisas. E nós sabemos o quanto é importante a gente entender que sem Jesus nada somos. Sem a bênção daquele que nos criou, que nos deu sopro de vida, nada podemos. Por isso que nós, neste dia, agradecemos a Deus por mais um permitir. Que o Criador, Ele derrame sobre você e sua família tudo aquilo que é necessário. Não os seus desejos, mas sempre que seja feito a vontade do Senhor, aquele que criou, que nos deu vida e entregou seu único filho, para aquele que nele cresce e não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus existe, temos que buscá-lo. Irmãos, é com essa alegria que eu começo esta introdução. Com muita força, eu quero dizer aqui para vocês, colocar nesta live uma história de um autor desconhecido, mas uma história que ela evidencia o poder de Deus. Ela evidencia o quanto nós temos que buscar a Deus. Nesta época, esse tempo quaresmal, nós temos que viver com Jesus Cristo esse deserto, sabendo que, no final, tudo coopera para o bem daqueles que amam e buscam a Deus, segundo o desígnio de Deus, segundo a força e o poder de Deus que é revelado em nós. Amém? Amados, um homem foi ao salão, ao barbeiro. Chegando lá, eles conversavam muitos assuntos. E o barbeiro começou a cortar o cabelo do cliente. E logo eles entraram no assunto que era Deus. E o barbeiro logo estranhou e falou para o cliente: eu não acredito que Deus existe. Pois, se você diz que Deus existe, como ele permite tantas coisas ruins, pessoas abandonadas, quantas pessoas sofrendo, a fome, a doença, tudo acontecendo no mundo. Se Deus existisse mesmo, será que ele tinha que permitir essas coisas? Eu não acredito em Deus, assim disse o barbeiro. E o cliente ficou calado, mas o cliente queria que ele entendesse que realmente Deus existe. Logo, teve esse embate porque o cliente queria que ele entendesse que a existência de Deus é uma evidência que não se pode contestar. Mas o barbeiro, ele possuía dentro de si este problema todo de doença, de sofrimento, de pessoas abandonadas. Isso ele foi alimentando dentro dele e assim ele chegou a uma conclusão de que o Senhor não existia. Então o cliente saiu. Logo quando o cliente saiu, ele viu um homem com o cabelo muito grande, com a barba grande. Estava sujo, estava na rua. Aí o cliente teve aquela moção de voltar lá no barbeiro. Chegando lá no barbeiro, o cliente disse: eu não acredito que o barbeiro existe. Porque eu fui lá fora e vi um homem sujo, barbudo, com a barba grande, o cabelo grande. Se existisse barbeiro, não existia aquele tipo de gente, de homem, com barba grande, com cabelo grande, sem ter um trato. Barbeiro não existe. Eu pude crer que barbeiro não existe. Assim disse o cliente. Aí o barbeiro logo ficou chateado e disse: existe sim. O barbeiro existe sim. É porque as pessoas não procuram o barbeiro. Isso é opção dela. Aí o cliente disse: Deus existe sim. Se as pessoas não procuram a Deus, isso é opção delas. Mas Deus existe sim. Isso deixou o barbeiro a pensar.
O barbeiro se defendeu dizendo que existe sim barbeiro, só que as pessoas não procuravam para cortar o cabelo, fazer a barba. E o cliente logo entrou com essa moção que foi a conversão do barbeiro. Deus existe sim, as pessoas é que não procuram a Deus, isso é a opção delas. Por isso tanto sofrimento, por isso tanta dor, por isso tantas dificuldades, porque as pessoas não procuram a Deus como devia. O que é que acontece? Tudo isso que acontece no mundo, doença, dificuldades, pestilências, o desacreditar, é por conta do pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado destrói qualquer relacionamento para com Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. Por isso mesmo que Deus permite que todas essas coisas aconteçam. É porque Deus é mau? Não. É porque Ele é um pai que corrige. Todo pai corrige o seu filho. Nós podemos ver, a pandemia foi uma coisa permitida por Deus. Ah, Deus é mau, Deus permite uma coisa que fez mal a muita gente. Não. Deus permite por conta dos nossos pecados. Se Deus permitiu, é porque o pecado está demais. E Deus quis que a gente tivesse um momento de introspecção, um momento de deserto para entender que Deus é Deus. Se Ele permite, é porque o pecado está demais. A terra precisa ser purificada. Os corações precisam ser puros. Acontecem essas coisas permitidas por Deus por conta de nós mesmos, que pecamos. Que às vezes queremos o pecado, mas não queremos a conversão, o arrependimento de coração e mente. Devemos sofrer uma metanoia, é uma mudança de vida radical quando a gente entende que o pecado é ofensa para Deus. Quer parar de pecar? Quer resistir ao pecado? Quando você disser assim, ó, meu Deus, eu pequei, foi contra vós. Essa é uma ofensa contra vós. Quem não quer magoar a Deus, procura viver longe do pecado, se confessa e não volta mais a pecar. É o pecado que nos afasta do Senhor. Deus existe sim. O que faz com que as coisas aconteçam são os nossos pecados. Por isso que Deus permite, como Deus permitiu também lá no Egito, tanto pecado, tanta coisa pecaminosa, Deus permitiu as pragas. E purificou muita gente, converteu muita gente. Muita gente se arrependeu verdadeiramente e seguiu o caminho, a verdade e a vida. Amém. Se você entende que tudo isso que está acontecendo no mundo não é culpa de Deus, é culpa de nós mesmos. E muitas vezes queremos viver o pecado, queremos permanecer no pecado, uma coisa que nos afasta da face de Deus. Não ofendam a Deus. Queiram viver longe do pecado. Sejam pessoas virtuosas. Sejam pessoas que lidam com a verdade, mesmo que doa. Mas Deus não é culpado de tudo isso que está acontecendo no mundo, não. Nós somos os culpados quando pecamos e não desistimos do pecado. Continuamos, permanecemos ali, assim desagradando o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deixa teu like para a Louquinha de Pentecostes, ajuda o canal com o seu like e divulguem para que as pessoas sejam curadas e entendam que Deus não é culpado de nada. Não culpe a Deus. Amém? Tchau, tchau, gente. Fica na paz.